Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós viemos contar aqui para vocês uma história sobre Elias e a rainha Jezabel. Vocês estão preparados? Então vamos lá. A nossa história começa em Israel. Lá estava tudo muito ruim. O rei e a rainha odiavam a Deus. Eles eram exemplos horríveis para o povo. E o que aconteceu com o povo por causa desses dois? O que vocês acham? Eles começaram a odiar a Deus também e a adorar falsos deuses. Isso não era bom. Mas será mesmo que ninguém amava a Deus ali? O pior era que não. Havia pouquíssimos adoradores fiéis a Deus. Um dia, Deus falou com um deles, um homem que chamava Elias, o nosso amigo. Seu nome significa Javé é Deus. Ele precisava provar aos sacerdotes que ele era mesmo chamado por Deus. Ele quer se apresentar e contar um pouquinho sobre ele para vocês. Olá, crianças. Eu sou Elias. Vou dizer para vocês, viu? Eu deveria ter sido corajoso. Eu deveria ter ficado animado. Eu vi Deus trazer fogo dos céus para mostrar a todas as pessoas de Israel que ele era realmente Deus. Depois da mostra do poder de Deus, nos livramos de todos os falsos profetas que levavam o povo a adorar um falso Deus, Baal. Mas quando a perversa rainha Jezabel descobriu isso, ela prometeu me matar. Eu corri muito para fugir e me senti muito apavorado e sozinho. Mas na verdade eu não estava sozinho não. Deus estava comigo. Enquanto eu observava e esperava, Deus enviou um vento fortíssimo, um terremoto e um grande fogo. Mas Deus não falou comigo através de nenhuma dessas manifestações poderosas não. Vocês sabem como ele falou comigo? Deus falou comigo através de uma voz suave. Deus me mostrou que 7.000 pessoas em Israel ainda serviam ao Deus vivo. Deus também enviou Eliseu para me ajudar em meu ministério. O estímulo de Deus me deu tanta força e coragem para continuar advertindo os reis maus de Israel e a permanecer servindo. Não importa o quão sozinho você se sinta, você nunca está sozinho. Deus está sempre com você, onde quer que você esteja, tá bom? Então fiquemos firmes, pois Deus, ele nos protege e ele nos ama. Então Deus enviou Elias para falar com o rei Acabe, e ele disse ao rei: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Esse era um aviso que haveria fome e seca durante um bom tempo. Deus não queria que seu povo continuasse vivendo em fraqueza e pecado. Depois de dar o aviso ao rei, Elias foi enviado por Deus para um lugar tranquilo, que ficava perto de um riacho. Lá, Deus enviava corvos para alimentá-lo. Eles traziam pão e carne, de manhã, de tarde e de noite. E Elias bebia a água do riacho. Vocês se lembram que Deus falou que não ia chover? Então, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Isso significava que a palavra de Deus estava se cumprindo. Havia pouca água em toda a terra. As plantas não cresciam. As pessoas estavam com fome. E talvez Elias estivesse preocupado, porque a água ali, do riacho, já tinha secado. Então o Senhor Deus disse a ele: Apronte-se, vá até a cidade de Sarepta e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Deus disse isso porque sabia das necessidades do seu servo. Então Elias se arrumou e foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha para fazer fogo. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Com muita tristeza, a viúva contou a Elias que depois de comer este pouquinho que restava, ela e o seu filho passariam fome até morrer. Mas Elias falou: Não se preocupe, vá fazer a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim.
Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. E Deus fez uma promessa à viúva através de Elias. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Eterno, fizer cair a chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Elias ficou morando com eles. Certo dia, uma coisa muito triste aconteceu. O filho da viúva ficou muito doente e morreu. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Elias pegou o menino e levou para um quarto no andar de cima. Então orou ao Senhor, dizendo: Ó Eterno meu Deus, faça com que esta criança viva de novo. Que oração impossível essa, hein? Onde já se viu alguém ressuscitar assim? E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Quando Elias pegou o menino e o levou para sua mãe, ela disse: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que o Deus eterno realmente fala por meio do Senhor. 3 anos depois, Deus enviou Elias novamente ao rei para dizer que Deus enviaria a chuva. Ir até Acabe, a esposa do rei Jezabel, tinha mandado matar 100 profetas de Israel, mas Elias não discutiu. Ele foi encontrar-se com o rei, obedecendo a Deus. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas, Obadias escondeu 100 profetas em algumas cavernas e providenciou comida e água para eles. Alguém aí se lembra quem foi Jezabel? Jezabel tinha se casado com o rei Acabe por conta de uma aliança para fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Acabe se mostrou um rei fraco, deixou que Jezabel o dominasse. Jezabel era uma sacerdotisa dominadora e fortemente religiosa, e se dominava porta-voz dos deuses, uma profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e também com a sua religião. Foi ela que deixou que Israel esquecesse a Deus e de seus mandamentos. Até mesmo os sacerdotes do Senhor passaram a adorar Baal. O poder que ela mostrava era algo que superava as expectativas do povo de Israel, que aceitaram tudo de forma normal. Mas ela não parou por aí. Ela queria, era mesmo, combater o Deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores. Então, ela, com o dinheiro de Israel, chamou 450 profetas do Deus Baal e ordenou também que eles construíssem um templo dedicado a Baal no palácio, já que o próprio rei começou a adorar esses deuses. Ah, que vergonha! Os sacerdotes e profetas israelitas foram mortos. Alguns tiveram a sorte e fugiram para o deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Ah, Jezabel era uma mulher horrível. Agora, voltando para a conversa de Acabe com Obadias, Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e riachos da nossa terra, para ver se achamos capim suficiente para alimentar os cavalos e mulas que nos restaram, para não ter que matá-lo. Mais tarde, Elias chega ao palácio e Acabe sai para ir ao seu encontro. Quando viu o profeta, Acabe disse: É você que está aí, o maior criador de problemas de Israel? E Elias respondeu: Não, eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Você é quem está perturbando Israel com suas maldades. Agora, reúna todo o Israel no Monte Carmelo. Quero que os 450 profetas de Baal estejam presentes também. Lá, todo o povo poderá decidir a quem servirá, se a Baal ou a Deus. Então, Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus,
adorem a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora, tragam 2 touros, que os profetas de Baal preparem um deles na lenha, mas não a ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. De manhã até de noite, os profetas oravam e chamavam o seu falso deus Baal. Eles dançavam, mas nem em sinal de fogo. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo. E vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem mais perto de mim. Então todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta os 2 buracos bem fundos. Em seguida colocou lenha no altar e pôs o touro em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e as derrame sobre o animal e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse para repetirem isso mais umas 2 vezes. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu os buracos. Agora, como ia pegar fogo se estava tudo molhado? Quando chegou a tarde, na hora do sacrifício, o profeta chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava nos buracos. Vocês acreditam? Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e clamaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. e todos os profetas foram presos. E Elias fez com que descessem até o riacho, e ali acabou com os falsos profetas. Então Elias avisou ao rei Acabe que a chuva estava chegando. Logo uma nuvem apareceu. Será que iria chover? Depois de 3 anos de seca, cairia chuva sobre a terra? Em pouco tempo, o céu ficou escuro, com nuvens e vento, e uma chuva forte começou a cair. Deus mostrou ao povo que Elias falava a verdade. Deus mostrou que só ele é Deus. Acabe partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Agora, você acha que o rei Acabe honrou a Deus e a Elias? Se você acha que sim, está enganado. Quando Jezebel foi desmascarada publicamente e ninguém mais acreditava nela, ela ficou furiosa e mandou matar Elias, que teve que fugir para Judá. Tempos depois, Acabe acabou morrendo numa guerra, e Jezabel foi jogada de uma janela do palácio, onde ela acabou morrendo também. E agora, o que aconteceu com Elias depois de tanto tempo? Deus enviou um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e o homem de fogo de Deus, Elias, foi levado para o céu em um redemoinho. Imagina, crianças, que legal subir assim para o céu. E no lugar de Elias, Deus mandou Eliseu, que deu continuidade em tudo aquilo que Elias tinha feito. E na nossa história de hoje, vimos o grande erro de Jezabel, Acabe e de todos os outros israelitas, que foi prestar adoração a Baal.
e não a Deus. E Deus, ele não se agrada com culto aos outros deuses. E o nosso versículo de hoje é: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Bom, crianças, essa foi a nossa história de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Ficou mais uma história aí para recapitulação que está chegando. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido. É isso, valeu, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.